Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sou o pastor Jefferson Roque. Nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos. Nós vamos dar início no capítulo 14, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a maravilhosa consolação do Espírito Santo esteja contigo, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Deus eterno, fale conosco por meio da Tua Palavra, nos revele por meio do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos tudo isto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos dar início. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não de judeus somente, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, a qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizerem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos. Meu Deus! Amados, já observaram, meus queridos, que sempre surgem pessoas para trazer tumulto contra a verdade? Aqui a palavra do Senhor nos mostra que os apóstolos, todos eles, estavam em uma determinada parte e anunciavam o nome de Jesus Cristo. Eles falavam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas alguns se levantavam contra esta doutrina, esta palavra de ensino, porque muitos estavam tendo seus olhos espirituais sendo abertos e aprendendo a verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele morreu e ressuscitou e está dando liberdade e libertação para as pessoas, a salvação. Então os judeus eles não aceitavam que uma grande parte ali da cidade estava se rendendo aos discursos de Paulo, de Silas, de Pedro, em outra parte, em outra determinada região, mas muitos estavam se convertendo à doutrina dos apóstolos. E quando nós falamos doutrina dos apóstolos, meus amados, não é eles que criaram um método, um ensino. Não, essa doutrina foi passada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lembre-se quando Jesus fala, você se lembra quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala: ide, pregai o Evangelho, fazei discípulo e batizai-vos em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, porque é o nome revelado, que é Jesus. Em nome do Filho, é revelado, então o Filho é Jesus. E em nome do Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que é Deus, no qual é Jesus que envia seu Espírito. Porque esses três são um, segundo a palavra do nosso Deus. Então essa é a doutrina dos apóstolos, que as pessoas elas abandonem as velhas práticas, os pecados, e creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque este é o caminho, este é a verdade e a vida. Então eles aprenderam ensinando e passando esse ensino para as pessoas, mas a cidade ali ficou dividida, E é perigoso quando acontece essa divisão,
porque ali não é uma divisão sadia, onde as ideias vão ficar sendo disputadas, mas de uma forma gentil, né? A palavra nos mostra que acontecem confusões, né? E Deus se entristece quando há discussões entre pessoas que de fato não querem chegar ao esclarecimento. A verdade, eles querem implantar os seus ensinos, as suas crenças de uma forma bruta para as pessoas. Mas o nosso Senhor nos fala que Ele é amor, Deus é amor. Então os seus ensinos são ensinados por amor. E aqui então há uma divisão, uma parte das pessoas, né? Metade dessa cidade, vamos colocar assim, ficou a favor dos apóstolos e a outra metade concordando com os judeus, né? Vamos ver o que acontece daqui para frente, em nome de Jesus. Aleluia. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Olha bem, insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades que fica aonde? E para a província circunvizinhas. E ali pregavam o evangelho, e estava assentada em Listra certo varão leso dos pés. Eu quero dar uma pausa aqui. Em nome de Jesus, nós vamos retomar esse texto aqui, né? Que estava sentado um varão com leso dos pés. Mas aqui nos fala que eles fugiram para continuarem a pregar o evangelho. Eu gosto muito, eu amo muito quando as pessoas elas encontram essas falas na Bíblia, na palavra do Senhor, que revela qual mensagem deve ser pregada para a salvação, né? Ontem nós tivemos uma maravilhosa reunião aqui em nossa casa, um culto, louvado seja o nome do Senhor. Recebemos alguns irmãos e nós estávamos falando a respeito da compreensão, o que Deus fez por cada um de nós, o que Deus fez para você, o que Deus fez para mim. Então nosso Senhor, Ele nos oferece algo novo, Ele nos dá de graça algo grandemente superior ao que era do antigo, do velho. O Senhor, nosso Deus, Ele quer que você viva em novidade de vida. E essa novidade de vida é o Evangelho. Então a palavra aqui do Senhor nos mostra que eles saíram para pregar o Evangelho. Os apóstolos saíram para pregar aquilo que Jesus estava ou havia lhe ensinado, ou ensinado-os. O Evangelho é como aquela passagem bíblica quando Esaú e Jacó estavam lutando dentro do ventre. E a palavra do Senhor nos fala que o mais velho serviria o mais novo. O maior serviria o menor. Isto é uma revelação a qual nosso Deus mostra que o Novo Testamento, ele é superior, sim, ainda que muitos não acreditem ou duvidem, até entrem em discussão, como aconteceu aqui nesse texto. O Novo Testamento, ele é sim, porque aqui se cumpriu a palavra de Deus em Jesus Cristo. O Novo Testamento foi nos dado como uma grande vitória. Não haverá outra oportunidade. Depois do Novo Testamento não haverá uma outra palavra, o renovo do Testamento. Não vai ter. Houve o Antigo, o Velho Testamento, e há agora o Novo Testamento. E esse Novo Testamento nos fala da vida de graça. Esse Novo Testamento nos fala do Filho de Deus que veio ao mundo. Este Novo Testamento nos fala que o próprio Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então os apóstolos estavam pregando isso. Mas essa multidão aí
que estava contra, não aceitava. Não sei quais os motivos, se gostavam de continuarem escravos da lei, como o apóstolo Paulo fala, que a lei é a lei da morte. Jesus Cristo é a lei da vida. Jesus é a lei da vida. Quem segue Jesus, quem ama Jesus, cumpriu todos os mandamentos. Se você cumprir todos os mandamentos, você vai cumprir em Cristo. Você não conseguirá cumprir os mandamentos no Antigo Testamento, porque se tropeçar em uma só vírgula, você tropeçará em todos, em todas as palavras e as passagens de ritos e rituais. Então eles saíram para pregar o Evangelho, né? E havia um homem leso dos pés. Vamos dar continuidade, meus queridos. Coxo, desde o ventre de sua mão, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, e fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, endireita-te sobre os seus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua lacaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Olha bem, Paulo, ele olhando para o homem e em voz alta, ele profetiza, ele libera esta bênção de cura, esse milagre sobre esse homem que era coxo desde o ventre de sua mãe, e esse homem se levanta num salto e se põe de pé. E o que acontece agora? A multidão começa a dizer que os deuses se fizeram como homens e habitaram no meio de nós. Lembra lá a passagem que eu mencionei mesmo, agora há pouco? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Filho de Deus. Este veio ao mundo, sendo Deus, se tornou homem e, tendo o poder de Deus, agiu como homem, comeu, bebeu, dormiu, chorou, teve todas as necessidades que um homem. E ele oferece isso para cada um de nós. Porque você, talvez no teu coração possa pensar, mas Jesus, ele oferece isso para mim, isso oferece isso para todos nós? Sim, meus queridos, o Senhor Jesus, ele oferece, porque ele fala assim que maiores obras do que estas vós farás. Nós iremos fazer obras maiores do que estas, disse o Senhor Jesus, se nós crermos de todo o coração. Se nós recebermos Jesus Cristo de todo o coração, nós faremos obras maiores, porque é Ele que falou. Ele é muito humilde. O nosso Senhor Jesus, ele é muito humilde. Mas esses homens aqui agora estão atribuindo que deuses se fizeram em forma de homens, colocando ali Paulo, né, e Silas e os demais, Barnabé e todos esses que fazem milagres, se chegassem ali e fizessem um grande sinal e maravilha deste, eles continuariam falando e crendo que eram deuses. Eram deuses. E chamavam-os a Barnabé de Júpiter e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram-se os seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles,
o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes nos seus próprios caminhos. Olha que maravilha, hein? Como no tempo passado deixou todas as gentes andar nos seus próprios caminhos, né? E Paulo, eles saltaram no meio daquele povo, rasgando as suas vestes, mostrando que eles eram homens de carne e osso, que o poder não era deles, o poder vinha de Deus. E trazendo touros e grinaldas, quer dizer, bois para sacrifício, cheio de enfeites para sacrificar a eles. Como a humanidade ela é presa em algo, amados, ela é difícil às vezes até se desvincular de doutrinas, ensinos passados, crendo nesses sacrifícios, crendo em sacrifícios de animais, ou até mesmo financeiros, né? Hoje é muito utilizado falar a respeito de sacrifícios financeiros, a qual Deus irá mover a sua mão, sendo que Deus deu o maior de todos os tesouros, que é Jesus Cristo. Os apóstolos não tinham dinheiro, os apóstolos não tinham riquezas, não tinham nem residência, casas para morar, né? Mas muitos insistem em fazer sacrifícios, ensinando a fazer sacrifício, porque está escrito na Bíblia que há sacrifício, mas eles não estão crendo que o sacrifício já foi feito. Basta você crer em Jesus Cristo, crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, crer que Ele é o Filho de Deus, e será salvo, não somente você, mas a tua casa. Que bênção! Vamos à sequência. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo-lhes de mantimento de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade lhe impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Quer dizer, alguns judeus excitaram, motivaram, incentivaram a apedrejar a Paulo e açoitaram ele e arrastaram para fora, cuidando que ele estava morto. Olha a maldade, olha a injustiça contra esses servos do Senhor. Tudo isso começou devido ao milagre que ocorrera quando Paulo fixa os olhos no homem coxo desde do ventre da sua mãe. Mas sempre há alguém para causar o transtorno, a situação, mas movidos o quê? Pela ira da inveja, ou a ira carnal, né? Ou uma ira que surge devido a eles perderem os seus postos de glória, homens que querem a glória para si, né? Mas aqui machucaram o nosso irmão, machucaram o apóstolo Paulo muito, e arrastando para fora. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O que importa é que por muitas tribulações nós iremos entrar no reino de Deus. Será que quem falou isto, escreveu isto, está mentindo, igreja? Amados e queridos irmãos, será que quem está dizendo essas palavras está mentindo? Que haverá tribulações, muitas provas, muitas lutas, muitas batalhas, porque de fato o que importa é entrar no reino de Deus.
não é correr atrás de coisas aqui dessa terra tão somente. Ficar como loucos buscando igrejas em busca do enriquecimento. Não adianta você ficar buscando igreja pensando no seu bem-estar tão somente carnal. Mas lembre do teu Criador. Lembra que um dia você e eu, nós estaremos prestando conta ao nosso Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas obras. Nós teremos que prestar conta ao Senhor. E o que importa é que entraremos no reino de Deus, o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, abra os olhos espirituais, abra o pensamento e o coração, adore ao Senhor Jesus Cristo, adore a Deus somente, creia nele, e o mais ele fará, segundo a palavra. Esses irmãos aqui foram apedrejados, açoitados, lançados para fora. Eles se levantaram e voltaram para dentro da cidade, e no outro dia estava pregando no templo, concluindo a obra do Senhor. Concluindo a palavra do Senhor, a carreira naquele local. Confirmando a fé. A fé é você prosseguir mesmo que esteja doendo. A fé é você continuar mesmo que você esteja sofrendo. Ter fé é você não desistir diante de toda adversidade. Ter fé é mesmo quando diante de você não consegue ver a solução, mas você confia porque você sabe que o seu Senhor, Ele fará a solução surgir. Ele trará a solução para você. Esses irmãos não desistiram. Eles não pararam por causa do açoite, por causa das pedradas. E isto dói muito, né? Suponhamos que o peso de uma pedra atingindo a cabeça dos irmãos não é fácil, né? É verdade, amados? Ser arrastado pelo chão como um objeto sem valor é muito triste. E o nosso Senhor estava vendo tudo isto. Nosso Senhor estava observando, vendo tudo isto. Porque isto hoje serve como pregação, serve como mensagem e serve como advertência para nós cristãos. Que mesmo passando todas essas lutas e dificuldades, eles não negaram a fé. Pelo contrário, eles guardaram a palavra do Senhor e prosseguiram. E havendo-lhes com consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aleluia. Passando por depois a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Derbe, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, donde sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Olha bem, contando para os irmãos tão grande obra e porta que Deus havia aberto para eles, e os gentios estavam crendo na fé, estavam firmes na fé. Ninguém estava ali chorando, murmurando e lamentando, porque estavam cheios de vergões e calombos e roxões no corpo. Ah, Senhor Pai amado, nós necessitamos de uma fé assim, Senhor. Nós necessitamos de uma fé, Senhor, genuína, forte, Senhor, para que nada venha nos parar. Meus amados e queridos irmãos, uma fé dessa maneira, somente o nosso Deus pode nos dar. Que pela nossa vontade, pela nossa compreensão humana, nós jamais teremos. Isso é obra de Deus. Sofrer, apanhar e ministrar a palavra com alegria em favor de outras pessoas, sabendo que as outras pessoas estão recebendo o reino dos céus, o reino do nosso Deus. Aleluia. E ficaram ali
não pouco tempo com os discípulos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Após terem sido açoitados, nós finalizamos aqui dizendo, né? E não ficaram pouco tempo ali com os discípulos. Ficaram um bom tempo contando, pregando, anunciando a palavra do nosso Senhor. Meus amados, são histórias que nos fazem aprender, histórias que me fazem refletir de fato mesmo. Esse tempo, de verdade, havia homens, mulheres e jovens que amavam o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Não é só de boca. Nós temos que avivar a nossa fé, nós temos que pedir ao Senhor, porque isso é um exercício de humildade. Nós temos que pedir ao Senhor, clamar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, aumente a minha fé. Aumente a minha fé, Senhor. Me ensine a pregar, me ensine a falar, me ensine a ministrar, me ensine a orar. Me ensine, Deus, em nome de Jesus, em tudo, ó Pai. Me ensine, ó Pai amado. Me ensine. Ensine o teu filho, ensine a tua filha a orar, a pregar, Senhor, a ministrar a palavra, a salvar vidas por meio do nome de Jesus. Nos ensine, Senhor. Nós te amamos, nós te glorificamos para todo sempre. Amém. Sou o pastor Jefferson Roque e me despeço dos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor.